Hora da gente fazer aquele encontro de família, CNN Brasil e CNN Money, para a gente saber o que aconteceu nos mercados nesta quinta-feira. E hoje a gente tem Muriel Porfírio, que chega aqui. Bem-vinda, minha querida, saudades de interagir com você. O mercado hoje não foi bem, não foi mal? Foi mal, né? A bolsa caiu, o dólar subiu. O que aconteceu? Boa noite, bem-vinda. Thaís, obrigada. Boa noite para você. Bem-vinda também de volta. A gente estava acompanhando depois de novos recordes. Ontem foi o 11º dia com recorde no Ibovespa. Só que hoje foi dia de realização de lucros. Vou mostrar para vocês como é que foi esse desempenho do Ibovespa por aqui. Você vai ver na tela que a gente traz para você. Porque tivemos o quê? Uma queda expressiva até de 1%. Lembro que ontem a gente viu um Ibovespa subindo mais de 2%. A gente voltou para esse patamar dos 137.766 pontos. Um movimento que aconteceu muito por causa daquelas blue chips que a gente tem falado por aqui. Vale, Petrobras, os grandes bancos caíram. Santander, por exemplo, caiu quase 5%, com exceção do Banco do Brasil, que teve balanço divulgado, acabou subindo. As ações que subiram mesmo foram aquelas que mandaram bem nos balanços de resultados de trimestre do ano passado, né? E acabou, no fim das contas, garantindo algumas altas muito pontuais. De modo geral, foi um cenário realmente de realização de lucros, os investidores vendendo, aproveitando esse cenário. Não à toa, isso não é só aqui não, viu? A gente foi muito contaminado pelo processo lá de fora, Estados Unidos, foi a mesma coisa. Um movimento muito de realização de lucros e principalmente preocupação com bolha de inteligência artificial. As ações lá nos Estados Unidos de empresas que investem em inteligência artificial ou de IA, elas caíram muito no dia de hoje e aí a gente acabou seguindo esse movimento também por aqui no Brasil e fechamos com esse Ibovespa com essa queda. O dólar, gente, fechou com um movimento contrário, subiu 0,23%, mas ainda assim fechamos o dia em R$ 5,19. Lembro que ontem ficamos em 5,18, portanto a gente não chegou a ficar tão longe da queda que aconteceu ontem. A gente está se mantendo mais ou menos estável nesse dólar. E o Ibovespa aí, um dólar andando de lado, apesar de umas oscilações grandes durante o pregão, mas terminou dessa forma o Ibovespa e o dólar no dia de hoje. Thaís. Me pegou falando aqui no Flagra, aqui, fazendo um pedido aqui para a Luísa, nossa editora-chefe. Agora, Muriel, hoje saiu uma reportagem da The Economist, aquela revista britânica, né, que deixa os políticos brasileiros bem bravos, ora oposição, ora governista. Ela traz uma reportagem hoje de um debate que nós aqui no Brasil a gente já vem travando, que é o seguinte, é dizer, olha, o Brasil tentou tanto alcançar padrões de governança de países desenvolvidos, como nós não conseguimos chegar, o que está acontecendo é que o mundo rico é que está vindo fazer igual ao Brasil. A The Economist chama atenção para essa brasilização da gestão das economias dos países ricos, Muriel. Exatamente, Thaís. É muito curioso porque eles falam exatamente isso. Eles falam que o mundo precisa ter cuidado com a brasilização. E aí 100% no cenário econômico quando a gente fala em brasilização. A The Economist começa explicando um pouco sobre o cenário brasileiro, falando que a gente, economicamente, temos um crescimento econômico razoável, temos um Banco Central independente, o orçamento primário é quase equilibrado, a dívida líquida brasileira é alta para emergentes, mas é baixa para desenvolvidos. E eles citam especificamente a questão dos nossos juros de 15%. Eles falam que se a gente não tiver uma redução significativa dos juros ainda neste ano, a gente vai ver uma dívida pública cada vez maior, né? E aí é interessante, eu trago para vocês uma arte aqui que a gente preparou para vocês, mostrando justamente o cenário que a The Economist se enxerga como ponto de atenção por aqui. O que eles falam, tá? Quais são os motivos para a taxa de juros estar alta? E quando a gente fala de brasilização, é especificamente com relação ao cenário de taxa de juros alta. O que eles falam? Que as instituições brasileiras são instáveis. E eles citam, apesar de a gente ter um Banco Central independente, eles citam a questão envolvendo uma oscilação entre os poderes depois da tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro lá em 2022. Eles citam exatamente isso, uma tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Depois, a The Economist cita uma inflação propensa a oscilações. E eles relembram que isso, na verdade, é um legado, é uma herança lá da hiperinflação de 1990, 1980 também, e de uma crise econômica lá em meados de 2010 aqui no Brasil.
citam também a nossa trajetória de longo prazo de orçamento que acaba assustando. E aí eles lembram que se a gente não tiver uma reforma da Previdência olhando para 2050, eles falam que lá em 2050 a gente vai gastar mais com Previdência do que países que são mais ricos e que têm mais idosos. E aí eles levantam um dilema brasileiro. Tem 2 pontos importantes e aí eu chego aqui pertinho para quem está com a gente entender. Qual é o dilema brasileiro e que eles citam que eventualmente, países lá de fora também podem começar a ter. É austeridade profunda versus a espiral da dívida e dos juros. Esse é o nosso dilema brasileiro neste momento. E aí eles falam que os Estados Unidos podem acabar indo pelo mesmo caminho, inclusive com juros altos, porque eles citam oscilações também nas instituições, eles citam especificamente a questão envolvendo Donald Trump. Por exemplo, uma tentativa de interferência no Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, quando ele tenta intimidar, por exemplo, Jeremy Powell, o atual presidente do Fed, a própria indicação agora de Donald Trump nova para novo presidente do Fed. Eles citam também o Departamento de Justiça americano, que foi totalmente politizado, segundo a avaliação da The Economist. E outro ponto que eles trazem também é uma tentativa de interferência nas eleições americanas por parte de Donald Trump. É um artigo grande mesmo e que traz um pouco mais sobre esse cenário. Eles traçam o desenho do Brasil, da nossa economia, como que a gente chegou aqui com os juros em 15% e o quanto que a gente precisa ficar acompanhando outros países em alerta, porque eles podem acabar da mesma forma que a gente, Thaís. Muito interessante, Muriel. Obrigada, minha querida, por ter compilado aqui esse artigo da Economist. O último artigo da Economist chamou atenção no Brasil, foi eles dizendo que o Lula não era para o Lula concorrer mais, né? Porque o Lula já está ficando velho, já tem mais de 80 anos. Obrigada, amor, e boa noite para você. Até amanhã. Até, obrigada, boa noite.